Se calhar vamos aqui ver este slide, que eu até acrescentei aqui uma coisa que me falhou na altura. Portanto, aqui tinha uma primeira parte que é não confundir a moral com a moralidade. No fundo, uma coisa são moral aqui no sentido de livros de moral, de manuais, portanto, e outra coisa é um comportamento de acordo com determinado tipo, com as regras, não é? Que são, quer dizer, o ideal é que essas regras sejam acordadas pelas partes, não é? Portanto, é como se um jogo de futebol ou como se um jogo de cartas em que são regras consensuais. Mas isso não quer dizer que também que a pessoa quando vive em sociedade não haja já regras que são anteriores à sociedade, não é? Portanto, é como uma pessoa numa fila de trânsito respeitar a ordem de chegada, não é? A pessoa podia fazer isso por altura, podia fazer por peso, por dinheiro. Portanto, quando se estabeleceu pela ordem de chegada é porque pareceu que isso era mais isento do que outras formas. Portanto, muitas das regras são regras que foram testadas ao longo da história e se revelaram melhores e para limitar o exercício de quem manda, de quem arbitrariamente podia controlar isso. Portanto, depois aqui tinha a tal ideia de que tem sempre coincidido com a legalidade. Portanto, nós costuma-se dar exemplos, sei lá, apartheid ou o nazismo, não sei, portanto, muitos comportamentos seriam legais, mas outra coisa é ética. Embora aquilo que é ético muitas vezes não abracava toda a gente, não é? Portanto, isso podia levar a que todas as regras ficavam de fora uma série de outras pessoas, não é? No caso da Grécia Antiga, as mulheres, por exemplo, não eram consideradas cidadãs, os escravos não eram considerados cidadãos, e muitas vezes era mais de metade da população, por exemplo, os metecos, que eram os estrangeiros não eram considerados cidadãos, porque para um tipo ser cidadão, por exemplo, de Atenas, tinha que ser filho de pai e mãe de Atenas, não é? E nesse sentido, se calhar, o cidadão eram metade, as mulheres não eram, era metade. Depois os escravos não eram, tanto isso ficava reduzido para aí a 10% da população, não é? Pois. Ou se calhar menos. Portanto, depois essa gente tinha uma série de regalias que os outros não tinham, não é? Portanto, não era incluído. Embora tudo aquilo é muito bem, nós depois à frente podemos voltar a isso, não é? Eu tenho aqui, depois acrescentei também isso como referência. Os comportamentos éticos não devem nascer de convicções internas, que estas sejam de natureza transcendente, quer de raiz humanista. Que eu, no fundo, aquilo que está a dizer é que eu posso ter determinado tipo de convicções, que são as tais, a tal pressão interna. Isso pode vir de religiões, que são introduz que a pessoa deve comportar de uma maneira, ou também de filósofos, ou sábios, ou não sei o que são, então por isso diz de natureza transcendente ou de raiz humanista. Mas o que aparece aqui também é por causa do seguinte: o Max Weber normalmente distingue entre ética de convicção e ética de responsabilidade, que é aquilo que está à frente, que era para acentuar a ideia de que ética de responsabilidade, então eu podia ser responsável independentemente das minhas convicções. Então eu separava as duas coisas, uma que estava mais ligada à religião e tradições ocidentais. Portanto, o que aqui também se quer mostrar é que, pronto, sim senhor, essa distinção é razoável, tem sentido, mas que provavelmente eu não posso distinguir totalmente as duas coisas, porque é difícil que alguém seja responsável sem estar convencido, sem ter convicções, no fundo. No fundo é o tal problema é como se o sentimento, isso é comum em parte ao Adam Smith, é comum ao David Hume, e tem a ver um bocadinho com aquilo que o António Damasio, o tal livro que agora escreveu, é sentir e saber, não é? Não é por acaso que a pessoa põe sentir em primeiro lugar, não é? Portanto, a pessoa tem sentimentos, tem não sei o quê, faz coisas e depois racionaliza, a razão acompanha isso, mas o impulso, a motivação, nunca é uma coisa completamente racional, não é? Que a pessoa apaixona-se do Benfica, do Sporting, não sei o quê, da Manuela, da Joana e tal, tanto e daí essa ideia de que, ainda que a convicção possa ser de natureza transcendente, aqui podemos dizer religiosa ou humanista, não é? Mas no fundo é uma crítica à excessiva separação entre essas duas coisas, não é?
Portanto, e depois isto vimos também algo para ser todos os dias, não é um problema, acho que isto que foi desenvolvido, portanto, não, embora, como se disse, quem dá finanças normalmente tende a isolar a parte financeira para se apanhar, e quem dá ética muitas vezes salienta dilemas, mas o ideal é uma boa atuação, uma atuação responsável, a pessoa não chegar a situações dilemáticas, sejam elas financeiras, éticas ou isso, não é? Portanto, para uma ética bem aplicada, no fundo a ideia que a ética é sempre uma coisa para ser aplicada, tanto como eu já disse mais que uma vez, a pessoa não estuda música para saber música, é para tocar. Também na ética, embora haja uma parte teórica, mas a ética é uma coisa para ser aplicada, no fundo tem a ver com agir, não é? Há um indivíduo que esteve à frente de um Instituto de Ética Global, acho que se chamava assim, acho que se chamava Kilder, ou agora não tenho aqui o nome dele, mas isso está lá naquele livro Contra a Ética Empresarial. Portanto, ele escreveu um livro que o título em português seria Como as pessoas boas tomam decisões difíceis. Não é? No fundo, ele pensou que quem vai comprar um livro de ética são pessoas boas. Não é? E o que ele quer chamar a atenção é que, em geral, a pessoa podia pensar que há as pessoas boas, e depois há as pessoas más, não é? Então as pessoas boas escolhem comportar-se nos conformes e as más, portanto, e o que é que ele diz? A pessoa não se comportar de acordo com os conformes, de uma forma não ética, isso é uma tentação, portanto, é uma tentação igual para toda a gente. Mas mesmo as pessoas boas que se querem comportar nos tais conformes, em geral as suas decisões e as escolhas que fazem são de escolhas difíceis, não é? Porque a maior parte das escolhas na vida não são entre o bem e o mal, são entre vários males, entre vários bens. Quando se dá casos, normalmente são entre vários males, e a pessoa muitas vezes até escolhe a pessoa tentar ver qual é a saída que é o mal menor para aquela saída em que a pessoa se meteu, não é? Portanto, e então ele dá vários exemplos, por exemplo, justiça, compaixão, curto e longo prazo, coisas que podem ser boas a curto prazo, mas não são a longo prazo, não é? Indivíduo, comunidade, confidencialidade, transparência, verdade, lealdade, tanto amigos, então há uma certa lealdade entre as pessoas e depois a verdade de uma determinada situação. Portanto, dá exemplos de situações em que a pessoa tem permanentemente que fazer escolhas, não é? Portanto, depois, um outro ponto que também é importante em ética, tem a ver, e também julgo que já falei logo ao princípio, nisso tem a ver com juízos e decisões. Portanto, como toda a gente não, mas pelo menos as pessoas que andaram na universidade e tal, estão um bocadinho habituados à ideia que há problemas técnicos, há problemas éticos, há problemas financeiros, há problemas ambientais, há problemas políticos, há problemas... Então, o que é que isto tenta é contrariar isso? A ideia de que, na verdade, em rigor, não há problemas económicos, não há problemas financeiros, não há problemas ambientais, há problemas humanos, e os problemas humanos são multidimensionais, são pluridimensionais, são multidisciplinares. Então eu, quando quero comprar um carro novo, eu posso considerar a compra entre 2 ou 3 que se calhar que escolhi, considerando vários aspectos, não é? Cada um desses aspectos é suscetível de um juízo, não é? De um juízo estético, de um juízo técnico, de um juízo financeiro, porque, e da mesma maneira que se eu vou ter que fazer um aeroporto em Lisboa, ou uma nova ponte aqui no Rio Douro, eu vou ter que considerar várias dimensões disso. Portanto, económicas, sociais, políticas, ambientais, estéticas, várias coisas. E depois, quando eu tomo uma decisão, quem toma a decisão, mas depois que é o poder político, essa pessoa não se, essa decisão tem que integrar essas diversas dimensões. Portanto, eu tenho vários juízos, posso ter um juízo ambiental, um juízo social, um juízo político. Por trás desse juízo, esse juízo pode ser apoiado num relatório económico, social, ambiental, mas o que aqui se quer mostrar é que quem toma a decisão tem que ser capaz de integrar, não ter medo a assumir uma integração disso, não é? Ele diz aqui, se faço uma coisa porque está mandado, mesmo que seja por Deus, não sou livre, não é? Só sou livre quando faço ou deixo de fazer porque é mal ou bem, não é? Portanto, aqui é maximização da liberdade, não é? E isto, em parte, aqui o que se quer dizer é que, embora eu possa considerar que há o bem e o mal absoluto, por exemplo, a pessoa matar um inocente será sempre mal, não é? O que aqui está a chamar a atenção é que
no limite, será a livre escolha do bem. Mesmo que o bem, que a pessoa escolheu bem, se não for livre, quer dizer, se uma coisa, porque está mandado, mesmo que seja por Deus, não são livres, não é? Portanto, e assim, é muito importante, não é isso? O que é que acontece muitas vezes em empresas, em coisas, é a pessoa misturar uma coisa com a outra, não é? Portanto, aliás, é normalmente o tipo que é corrupto, que quer não ser aqui a bar ou de Nova Iorque, ou não sei de onde, esse tipo, se for inteligente, é o tipo que depois apoia bombeiros, apoia isto, apoia aquilo, portanto, estão misturadas estas duas coisas, não é? E na parte política também é a mesma coisa, a pessoa mistura isto, para quê? Para dificultar uma avaliação moral da... Sinalizar a virtude por um lado para poder fazer... É evidente. Então isto depois leva a que depois a própria avaliação de circunstâncias torna depois mais difícil a aplicação, não é? Portanto, se é difícil, mesmo que a coisa seja mais ou menos clara, não é? Num jogo de futebol, de não sei o quê, isso depois torna-se mais difícil se aquilo é feito ao longo do tempo e se eu misturo estas duas coisas, não é? O modo como fazemos as coisas, aqui e agora, mais do que os bons pensamentos ou as nobres intenções. Portanto, quer dizer, o modo como se fazem as coisas aqui e agora, este aqui agora também pode ser na Suécia, ou no Uganda, ou na África do Sul, ou no Brasil, tem a ver com aquilo que se podia chamar a cultura do país, não é? O clima, portanto, há formas diferentes de fazer as mesmas coisas, não é? Isso quase inconsciente está metido naquilo que está incorporado, portanto, e eu se calhar também ao fazer, também não podia completamente desligar do modo como faz, não é? Portanto, ou seja, a pessoa também não pode fazer agora de herói, ou de mártir, ou de não sei o quê, tem que ter bom senso, equilibrar, portanto, o bom senso é uma coisa que é fundamental, não é? Depois, prevenir ou remediar um triângulo mais práticas éticas. Nesse triângulo mais práticas éticas, em geral, quando há mais práticas éticas ou boas práticas éticas, eu tenho que ter em conta três coisas, que é um triângulo, quer dizer, mais uma vez, que é incentivos e motivações, portanto, oportunidade e racionalização. Portanto, normalmente a pessoa também tende depois a racionalizar esse tal comportamento, não é? Ética e estrutura de implicações. Até para mostrar que a ética tem vários tipos de implicações. Portanto, aqui três vertentes, três vértices: eu, amigos, organização, sociedade, curto, médio e longo prazo, e depois custos explícitos e implícitos, não é? Então, o que é ética? Quer dizer, a pessoa pode dizer, olha, ética é escolher entre isto e isto, não é? Ou entre isto e isto, ou entre curto, médio e longo prazo, não é? Mas não. A ética é eu alinhar isto que está aqui, alinhar isto que está aqui e isto, não é? Certo. Portanto, não é a pessoa escolher o curto prazo, é ligar o curto prazo, atender ao médio e ao longo prazo, não sei, fazer um alinhamento disso, não é? Portanto, por exemplo, mesmo no cristianismo está amar o próximo como a si mesmo, não é? Não diz amar o que é amar o próximo e não amar a si, não é? Tipo que não ama a si, portanto, isto está alinhado, não é? Certas coisas. Essas duas coisas estão ligadas, não é? Portanto, então, eu às vezes costumo aqui dar um exemplo. Vamos imaginar um país tropical. Então havia, por exemplo, a varíola ou outro tipo de doenças. Então, há um enfermeiro que está desterrado lá no interior do território e praticamente o que ele faz é ter a responsabilidade de vacinar pessoas que estão naqueles quilómetros ali à volta daquela zona, daquele centro, não é? Que praticamente destina-se só a vacinar pessoas contra isto, ou contra a malária, ou contra não sei o quê. E bem, esse indivíduo está desterrado, tem amigos, e os amigos, quer dizer, como gostam dele, vamos imaginar que 3 em 3 semanas, ou de mês a mês, ou de 15 em 15 dias, vão lá visitá-lo, não é? Quer dizer, como vão lá visitar, o que é que o indivíduo faz? Então o tipo pega, em parte, e o centro, uma das coisas mais importantes que tem é um frigorífico para guardar as vacinas, não é? Não a 70 graus, como agora, não sei o quê, mas se calhar a menos. Então o que é que ele faz? O tipo tira parte das vacinas do frigorífico e enche o frigorífico cheio de cerveja, não é? Portanto, isto, se a pessoa for a avaliar só por este bocadinho,
tem que considerar que este gajo é altamente ético, não é? Sabe que cerveja fresca não compara a cerveja quente, e o respeito pelos amigos vai de tal ordem que o tipo, portanto, quer dizer, deve considerar, neste caso, quase um bem maior do que um tipo retirar os milhares de vacinas de lá do. Então, mas isto não seria considerado ético se eu introduzir a organização, ou menos ainda se introduzir a sociedade, a humanidade e tal. Portanto, então, este exemplo aqui podia ser dado para vários, portanto, eu tenho que, a ética é eu alinhar isto, não é? Quer dizer, eu ver como é que eu posso receber os amigos, ou não sei o quê, como é que isso seria possível sem prejudicar aquilo, não é? E não, ou isto ou aquilo, quer dizer, eu costumo dizer, ou é para os bois, quer dizer, a pessoa diz, não, o homem é um imenso i, não é? Na vida, muitas vezes há coisas que aparecem como um custo explícito, não é? Mas muitas vezes tem custos implícitos que a pessoa só vê mais tarde, não é? E isto também para benefícios, não é? Na ética, eu tenho que considerar as várias dimensões, portanto, e as várias implicações. E não é isto ou aquilo, escolher não sei o quê, não, é isso. E por isso que não é a pessoa escolher de situações de limite, não, é evitar essas situações de limite, não é? Portanto, embora é evidente que, por exemplo, na vida política, se a pessoa é eleita para 4 anos, se calhar os 4 anos é o quadro que a pessoa vai avaliar, não é? É o único prazo. Pronto, então, valor e limite dos códigos de ética. Portanto, como se disse, também em muitas empresas, hoje em dia, muitas vezes a pessoa defende a ideia de que deve haver códigos de ética, não é? Portanto, um dos capítulos do tal livro, Contas com a Ética Empresarial, tem lá como é que a pessoa pode fazer um código de ética e tal. Porém, eu não sou assim um grande adepto de códigos e de coisas escritas e de... Pronto, de qualquer modo, a minha ideia, o que eu digo normalmente sempre é que um código de ética pode ser muito necessário, pode ser importante, mas nunca é suficiente, não é? Porque aquilo também pode servir até para esconder, para a pessoa não praticar, que ainda é pior que ter o código, não é? Mas por isso é que tem aqui assim valor e limites dos códigos. A temática dos códigos de ética deve servir para mostrar que a ética não é fria aplicação das normas. Portanto, o código pode ter regras, pode ter normas, e o que aqui se está a chamar é que a ética nunca é eu fazer uma aplicação estrita das regras, não é? Portanto, vamos imaginar uma coisa assim, lateral. A pessoa diz, deve sempre dizer a verdade, não é? A pessoa deve falar a verdade. Não, mas vamos imaginar que eu tenho uma amiga que está cada vez mais gorda, a pessoa não vai dizer, olha, tu estás cada vez mais gorda, não é? Portanto, quer dizer, deve mostrar que a coisa tem que ser ponderada, não é? Claro. A pessoa deve ser ético, não deve ser ético, então, portanto, é um valor com ou sem preço. Quanto é que vale a ética? Quanto custa, não é? Portanto, eu posso olhar para a ética como um custo, quer dizer, já está mal, ainda bem tipos aqui a chatear, portanto, como é que a pessoa pode sobreviver assim, ainda com ética, não é? Como é que um tipo pode chegar a horas, ainda por cima tem que parar quando o sinal está vermelho? Então, epa, isto não pode ser, não é? Portanto, eu olhar para a ética como um custo, não é? Quanto custa, não é? Portanto, uma das coisas é olhar para a ética como um custo. Outra, igualmente perigosa, e por isso eu pus aqui, é um luxo a que não nos podemos permitir, não é? Portanto, é para um custo. Portanto, só para tipos ricos é que podem, tanto. Outra coisa igualmente perigosa é ver a ética como uma coisa que dá dinheiro, não é? A ética paga. Portanto, é outro discurso que a pessoa pode dizer, é ética e tal, dá dinheiro. Eu quando se criou a primeira cadeira de ética lá na Faculdade de Economia do Porto, que acho que foi a primeira no país, os alunos, acho que foi ao fim do segundo ano, aquilo era, na altura havia workshops, então uma coisa nova, então eles fizeram um workshop que era a ética dá dinheiro, é o título daquilo, a associação, tipos jovens e não. E vieram ter comigo, que era para a pessoa apoiar aquilo, para fazer, eu apoiei, mas quer dizer, fiquei altamente preocupado, não é? Embora não devia ficar preocupado, porque se a ética dá dinheiro, estão resolvidos os problemas. Portanto, pronto, então, essa é outra coisa perigosa, não é? Que a pessoa, isso depois vai ser assinalado aqui no fundo. Eu às vezes acrescentava aqui uma coisa, que é em busca da excelência, não é? E o custo da excelência, portanto, e tem uma alusão à tal
ao tal livro Em Busca da Excelência, que falei que inicialmente era Em Busca da Virtude. Portanto, aquele livro que conta com a ética empresarial, eu pus de propósito esse título, porque a ética conta, e conta se calhar cada vez mais, mas essa não pode ser uma razão para a pessoa ser ética, não é? Portanto, eu pus aqui preço certo ou justo, tanto que é para mostrar que a justiça ou a ética não está no preço, está na forma, como, mais uma vez, que a pessoa chega ao preço. Quando eu dava coisas destas em empresas, cheguei a dar na TAP, na Galp, na empresa da Sogra, não é, daquilo da Superboc, não sei quem, várias coisas que dava aí e tal. Mas normalmente quando dava coisas para empresas, eu terminava a palestra com isto, que é honradez é a melhor política. Portanto, as pessoas batiam palmas, o que é? Então, tipo, ir para casa, olha, isto é o resumo, honradez é a melhor política. E um tipo ia satisfeito, portanto, pronto. Mas eu preocupo-me sempre em mostrar que aquilo tem um outro lado, não é? Portanto, como dizia o Gil Vicente, tudo tem o seu avesso. Então, antigamente uma camisola e depois tem o avesso. Neste caso até está um verde mais bonito, que este já está mais queimado e tal. Mas tem o outro lado, o avesso da coisa. Então, qual é o avesso disto? Há um arcebispo de Dublin que já morreu, que ele dizia, a pessoa que diz isto, que a honradez é a melhor política, pode não ser um tipo sério, não é? Provavelmente não é um tipo sério. Porquê? Se a pessoa dizer que não ser honrado é a melhor política, é pior, não é? Mas dizer que a honradez é a melhor política pode não ser garantia de nada, não é? Porque isso pode significar que a pessoa deixa de ser honrado quando vir que não é boa política, não é? Então tinha que eu distinguir duas coisas, que é honradez como característica da pessoa, que é eu ser pontual, pagar a horas, cumprir a palavra dada, não sei o quê, tanto... como uma característica da pessoa, ou eu ser honrado apenas porque é boa política, não é? Portanto, é no fundo a pessoa comportar-se, mesmo quando não dá jeito, mesmo quando não sei o quê, tal. E é no fundo isso, a tal ética judaica que é garantir, é que o tipo se comporta mesmo quando não dá, tal, dizendo que globalmente aquilo vai dar resultado, não é? Certo. Então, quer dizer, esse aspecto é muito importante, quer dizer, no fundo é distinguir honradez como característica da pessoa. Repare, característica quer dizer que também é a mesma raiz de caráter, não é? Como o caráter da pessoa que vai fazer, não é? Ou a característica como uma mera política, não é? Nós podemos dizer que numa empresa tem dois fundamentos, um fundamento económico e um fundamento ético, não é? Porque assim, a empresa é hoje vista como uma comunidade de pessoas com um objetivo que muitos consideram ser diferente. Por um lado, acrescentar valor, isto é, criar riqueza para todos os participantes da empresa, não é? E por outro lado, prestar serviço à sociedade em que a empresa está inserida, não é? Portanto, no fundo é um fundamento ético, que é prestar serviço, servir as pessoas, servir os outros, e um fundamento económico, que é também, no fundo, criar valor para ser distribuído por diversas componentes, não é? Pronto, tem aqui depois responsabilidades empresariais da empresa. Portanto, aqui é um bocadinho mais visto, é produzir bens e serviços de qualidade com o intuito de satisfazer necessidades humanas. Os negócios existem para criar produtos e servir os clientes. Depois, produzir com eficiência, não desperdiçando recursos, evitando custos desnecessários. Ou seja, no fundo é aquilo que acrescentar valor, criando riqueza para todos os participantes. Depois, um outro ponto muito importante, que é garantir a continuidade da empresa, a sua autocontinuidade, é o chamado espírito de custódio, que é a pessoa poder passar a empresa, não é? Também de longo prazo, passar, portanto. Muitas das vezes o que acontece é que, por exemplo, quando as empresas são familiares, o próprio indivíduo que criou a empresa costuma dar cabo da empresa, portanto, mas já isto é meu, portanto, a pessoa não tem espírito de continuidade, depois faz mais escolhas, faz não sei quantos, então... Portanto, isto no fundo tem a ver com investimento, inovação, crescimento, renovação, etc. Por exemplo, mesmo se a pessoa olhar para a história de grupos empresariais fortes, que duram há 200 ou 300 anos, não sei o quê, vê que eles têm regras internas que fazem com que a pessoa seja obrigado a substituir pessoas, não é? Esta ideia, e depois garantir o desenvolvimento humano dos seus membros, uma vez que esta é a primeira condição de qualquer organização, não é?
Portanto, aqui estas 4 coisas são 4 em simultâneo, não estão aqui hierarquizadas. Pus aqui no caso das entidades públicas a necessidade de melhorar a qualidade humana e o funcionamento das empresas e organismos, incluindo as práticas de gestão e controle, implica atenção às agendas de interesse que norteiam as nomeações e um acréscimo de escrutínio público. Não é? Pronto, aqui também um ponto que eu acho que não é nada novo, assim, mas a fonte ou causa da riqueza, não é? Pois aqui, não é outra senão colocar à disposição dos outros os seus próprios talentos, aquilo em que se tem vantagem, as próprias diferenças e competências, não é? Que nós, o ser humano tem uma multidão de talentos, de capacidade, então a pessoa deve ser capaz de explorar esses talentos e pôr ao serviço dos outros, não é? Esta é a responsabilidade alimentar da empresa, fazer render as diferenças com valor competitivo, sob a consideração de que toda a empresa é sempre necessariamente uma empresa de serviços. É o que se chama o argumento da capacidade. Quem pode dar ou contribuir, antes ou depois, terá que fazê-lo como condição elementar tanto da eticidade como da obtenção de benefícios. Não é? Portanto, aliás, a própria palavra interesse é inter-seres, não é? Portanto, em certo sentido, a pessoa conhece-se na relação com os outros, não é? Portanto, esse é um ponto que no fundo é bastante diferente, por exemplo, do Hayek em relação a outros autores, que é, já disse também, é acentuar a interação humana, uma ordem largada de cooperação humana, não é? E não se centrar tanto no indivíduo, mas ver que a pessoa revela-se, define-se na relação com o outro, não é? A liberdade e a independência da sociedade civil é fundamental, não é? Quer dizer, só daí depende então, a tal ideia de independência, de voluntário, da pessoa viver às suas próprias custas, criar e tal, disso depende o tal sistema económico e o sistema político, não é? Que levanta o problema de saber em que medida o Estado dito social pode afetar esta dinâmica do poder criador do risco, não é? Quer dizer, uma sociedade de risco total, quer dizer, inibe a pessoa, mas sem risco, a pessoa se calhar suicida-se, então começa a riscos idiotas necessários, então. Portanto, o risco é uma coisa que é essencial. A pessoa nasceu por um triz e vive por um triz, não é?